irmãos, que nós possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Toda divagação de mente, toda obra maligna, toda operação de espíritos que não seja o Espírito de Deus, estão repreendidos e eu ordeno, vão embora em nome de Jesus. Eu declaro tempo de crescimento, tempo de vida, tempo da presença de Deus em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Tem alguém aí? Amém. Quantos aqui querem ser abençoados? Amém. Quantos aqui querem ser abençoadores? Amém. Ano passado eu falei como ser uma bênção, né? Falei sobre 4 princípios para você ser um abençoador, para você ser bênção. Se você não ouviu a palavra da semana passada, quero te convidar a você entrar nas nossas redes sociais lá, ouvir a palavra e se alimentar dela, colocar em prática na sua vida. Mas hoje eu quero continuar falando sobre bênção. Eu quero continuar falando sobre o fator mais importante para você receber a bênção de Deus na sua vida. Quantos aqui querem ser bênção? Quantos aqui querem ser abençoados? Levante sua mão, quero ver. Glória a Deus. Em nome de Jesus eu declaro que você vai ser muito abençoado. A porção dobrada do Senhor ainda vai chegar na vida de muitas pessoas aqui em nome de Jesus. Eu quero convidar você, quando nós estivermos ministrando a palavra, eu quero ensinar uma coisa para você. Amém. Quando nós estivermos ministrando a palavra, eu quero liberar palavras sobre a sua vida, palavras proféticas sobre a sua vida. Então eu quero que você preste atenção e que você interaja comigo. Quando eu falar, eu vou liberar. Quando eu fazer assim, levanta a sua mão, sinal que você levanta a mão assim, sinal que você está recebendo, que você quer que isso realmente aconteça na sua vida. Nós estamos orando e estamos declarando um ambiente profético aqui nesse lugar. Então você levanta a sua mão, fala: eu recebo, eu quero, eu tomo posse, é isso mesmo. Então seja intenso. Deus vai fazer na sua vida. Demonstre o que eu vou pregar para você aqui nessa noite. O fator essencial para você ser abençoado. O segredo da tua vitória está nessa palavrinha aqui que eu vou falar para você. Eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite. Existe um segredo para você ser abençoado. Existe um segredo para você receber de Deus. E o segredo está nessa palavrinha. Está lá, abre lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3. Você já sabe. Hebreus capítulo 11, versículo 1 até o 3. Você já sabe qual é o segredo, você já sabe o que é essa palavrinha. Mas muitas vezes nós temos que lembrar, muitas vezes nós precisamos falar para os irmãos para trazer novamente a memória, porque isso aqui é que dá esperança, isso aqui é que vai trazer mudança, isso aqui é que vai fazer a diferença na sua vida. Olha o que diz aí, Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Eu vou repetir aqui, olha, a fé é a garantia do que se espera. Quantos aqui esperam que Deus faça algo na sua vida? Amém. Então olha só, a fé é a garantia daquilo que você está esperando Deus fazer na sua vida. E olha só, e a prova daquilo que você ainda não viu. Ou seja, aquilo que você espera que aconteça na sua vida ainda não existe, mas vai existir em nome de Jesus. Amém. Cadê o amém? Cadê? Amém. Eu recebo. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Está na sua mente, está no seu coração, está lá na sua vontade, está nos seus pensamentos, aquilo que você quer receber de Deus, está dentro de você. Tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida, tem muita coisa que você quer receber de Deus, mas ainda está dentro de você. Agora, como é que a gente faz para tirar isso da mente, para tirar isso do coração, para tirar isso da nossa vontade, transformar isso em uma coisa que vai ser realidade na sua vida? Através da fé. A fé é isso. A fé é trazer, se quiser anotar aí, anota aí, ó. A fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Isso é fé. Trazer à existência aquilo que ainda está nas regiões celestiais, aquilo que ainda está guardado dentro do nosso coração, que ainda está dentro do nosso interior, trazer isso à existência. Isso é fé. Olha
Olha o que diz o versículo 2 aí. Pois por meio dela, os antigos alcançaram o quê? Aprovação. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que através da fé, os antigos alcançaram a bênção de Deus. Foram aprovados por Deus. Por quê? Olha o que diz agora no versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Então aqui, o escritor de Hebreus, ele está dizendo assim, olha, pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Aleluia. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando que Deus tinha a terra dentro dele. Deus tinha o universo já dentro dele. Na mente de Deus o universo já existia. Na mente de Deus a terra já existia. Na mente de Deus todas as coisas que você pode enxergar hoje estavam dentro da mente de Deus. E aí Deus, o que Deus fez? Aqui está falando que pela fé Deus começou o quê? A declarar. Olha só, Deus sonhava com o sol. E Deus declarou, haja luz. Deus sonhava com as estrelas. Deus falou, haja os luzeiros no universo. Deus sonhou com a terra. Deus falou, haja a terra, a parte seca. Deus sonhou com os animais. Deus falou, haja os animais aquáticos, os animais que voam e os animais que andam sobre a face da terra. Deus falou, haja as árvores frutíferas, árvores que dão fruto. Tudo isso Deus foi falando. Através do quê? Da fé. Então, através da fé é onde eu trago à existência aquilo que ainda não existe. Então, o que é fé? Fé é crer para acontecer. Você precisa crer antes que a coisa aconteça. Então fé, olha só, ele está falando aqui, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Por que o visível não foi feito do que se vê? Porque estava dentro da mente de Deus. E Deus falou pela fé e as coisas vieram a existir. Deus não fez as coisas daquilo que já estava feito. O homem, ele cria a partir daquilo que já está feito. Deus não. Deus, ele criou daquilo que não existia. Então nós aproveitamos todas as coisas que já existem para trazer forma às coisas. Então, se nós quisermos construir uma parede, nós vamos usar o bloco, nós vamos usar o cimento, nós vamos usar a areia, que são coisas que já existem. Mas tem coisas que ainda que você deseja para a sua vida, que ainda não existem para você, mas pela fé você pode trazer a existência. Amém. Amém. Então fé, primeiro eu creio que isso vai acontecer. Primeiro eu determino, eu tenho isso já formado dentro de mim. E aí eu declaro que isso vai acontecer. Fé é trazer à existência aquilo que não existe. Fé é colocar para fora aquilo que esperamos. Fé é para colocar para fora aquilo que está dentro do seu coração. Fé é a certeza que Deus vai fazer, ainda que aos nossos olhos seja impossível. Tem coisas aí dentro de você que você muitas vezes está olhando, está achando, isso aqui é difícil. Não, isso aqui só um milagre para acontecer na minha vida. Isso aqui só Deus pode fazer acontecer. Realmente, se você usar a sua fé, se você colocar a sua fé em prática, se você declarar com os seus lábios, se você trazer a existência através da sua palavra, crendo que Deus é quem faz, aí isso vai acontecer na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, a fé é algo importantíssimo para as nossas vidas, para a sua vida cristã. Não existe vida cristã se você não viver por fé.
Se você não viver por fé, não tem como você alcançar nada em Deus. Por quê? Porque as coisas que Deus reservou para mim e para você, elas só são alcançadas através da fé. Olha o que diz aí em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Olha o que diz aí. Versículo 6. Olha só. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Então olha só, sem fé você não agrada a Deus, e sem fé você também não recebe nada de Deus. Sem fé você não traz à existência nada na sua vida. Por isso que nós temos que agir por fé. Por isso que nas coisas mais impossíveis que nós achamos que é difícil de acontecer nas nossas vidas, nós precisamos usar a fé. Porque quando você usa a sua fé, você agrada a Deus. Da mesma maneira que você não usar a sua fé, você está desagradando a Deus. Quando você usa a sua fé, você agrada a Deus. E quando você agrada a Deus, Deus faz acontecer na sua vida. Aleluia! Que Deus vai fazer acontecer na sua vida. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 12. Olha o que diz lá a Bíblia. A palavra de Deus diz. Olha só, Efésios capítulo 3, versículo 12. Depois versículo 17, tá? Olha o que diz aí. No qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Que nós devemos chegar diante de Deus com ousadia. A ousadia é um dos fatores da fé. Porque o que ele está falando aqui? Olha, quando temos ousadia e acesso a Deus com confiança. Quando você vai até Deus em oração com ousadia, olha só, ele está falando, pela fé que nele temos, as coisas vão acontecer nas nossas vidas. Então quem tem fé, ele vai buscar aquilo que ele quer que se torne realidade na sua vida. Ele vai buscar com ousadia. Tem gente que tem medo de pedir as coisas para Deus. Olha para o seu irmão e fala: você tem medo de pedir as coisas para Deus? Você tem vergonha de pedir as coisas para Deus? Ele está falando aqui, olha, com ousadia. Você tem que ter ousadia. Chegar diante de Deus com ousadia e falar: Senhor, eu sonho com isso, eu quero isso. Senhor, faz isso acontecer. Em nome de Jesus eu trago isso à existência da minha vida. Você só vai chegar com ousadia diante de Deus se você usar a sua fé. Você tem que usar a sua fé. Porque se você não tem fé, você nunca vai pedir. E se você não pedir, você também não vai receber. Aleluia. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta vai se abrir. O que é isso? É fé. Isso é fé. Então, se você não tem uma vida de oração, é porque está faltando fé. Olha para o seu irmão e vê se ele tem cara de homem de pouca fé. Vê se ele tem cara de bullying aí. Ele tem cara de bullying aí. Cara de bullying, irmão. Aí no versículo 17, olha o que ele diz aí, olha aí. E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, pode passar, seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Volta lá para o versículo 17. Olha só, que Cristo habite em vosso coração pela fé, para você receber o amor de Deus, entender o amor de Deus, entender a grandeza do Deus que você serve, entender a plenitude de Jesus, quem Ele é e o que Ele pode fazer na sua vida. Você precisa exercitar a sua fé, meu irmão. Quando você exercita a sua fé, você passa a conhecer a Jesus, você passa a conhecer a Deus, você passa a saber quem Ele é, e sabendo quem Ele é, irmãos, nada é impossível para aquele que crê. Quando você conhece
Deus que você serve, você vai olhar para as circunstâncias, você vai olhar para os sonhos dentro de você, porque quando você olha para você, você fala é impossível. Mas quando você olha para Jesus e conhece o Deus que Ele é, você fala, isso é possível fazer. Isso é possível acontecer na minha vida. Deus pode fazer. Amém. Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você deseja. Aquilo que você almeja para a sua vida, Deus pode fazer infinitamente mais. Esse é o desejo de Deus, esse é o coração de Deus. Olha, através da fé, por que a fé é importante para você receber bênçãos do Senhor? Porque através da fé você recebe muitas coisas. E a Bíblia está recheada de coisas que falam sobre isso. Olha só, eu trouxe alguns exemplos para você. Através da fé você pode receber cura. Eu declaro cura sobre a sua vida nessa noite. Através da fé você pode receber cura. Uma mulher, um dia, ela estava, a Bíblia fala aqui, lá em Marcos capítulo 5, versículo 25, conta a história da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela já tinha há anos, mais de 12 anos que ela sofria com uma hemorragia constante, não parava. Essa mulher, a Bíblia diz que ela gastava, já tinha gastado seu dinheiro com todo tipo de coisa, com médicos, com remédios, tudo que mandavam ela fazer, ela fazia. Chegou ao ponto dela não ter mais onde correr. O que aconteceu? Essa mulher, ela ouviu, falou assim, ouviu falar de Jesus estava curando enfermos, que as pessoas se aproximavam de Jesus e eram curadas. Essa mulher, quando ela ouviu isso, a fé dela despertou, e ela falou assim, eu vou até ele, e se eu vou somente tocar na veste dele, se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Olha o nível de fé dessa mulher. Glória a Deus. A fé dela foi despertada. Ela ouviu falar de Jesus e a fé dela foi despertada. Então ela criou dentro do coração dela uma esperança. Era a última esperança daquela mulher, porque ela já tinha gastado tudo, tinha perdido tudo, não tinha mais para onde correr, para onde ela ir. E a Bíblia diz que ela corria um risco grande ali de ser apedrejada, porque uma mulher que tinha o fluxo de sangue, que estava com as coisas de mulheres, ela não podia estar no meio do povo, ela era considerada imunda, ali ela estava correndo o risco de morrer. E ela foi mesmo assim. A fé dela impulsionou ela a não olhar para as barreiras, a não olhar para as circunstâncias, a não olhar para as limitações. A fé dela levou ela até onde? Até Jesus. Ela foi até Jesus e tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, o que aconteceu? Foi curada instantaneamente. A fé nos cura. Aleluia. Quantos foram até Jesus e pela fé foram curados? Então, se você está precisando de uma cura, exerça a fé nessa noite. Começa a exercer fé. Começa a crer que Jesus pode te curar. A fé, ela produz libertação. Um outro evento, uma mulher chegou em Jesus e começou a clamar por Jesus, a pedir para Jesus. Por quê? Porque ela tinha uma filha dela e a filha dela estava endemoniada. Estava possessa de demônios. E ela chegou em Jesus, essa mulher era estrangeira, e ela começou a pedir, Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, olha por mim. Por que essa mulher foi até Jesus? Porque ela tinha fé de que se Jesus liberasse uma palavra para ela, a filha dela ficaria liberta daquele demônio. Amém. E ela pegou e ela começou a falar, Jesus até, naquele primeiro momento, Jesus desprezou ela. Jesus falou, olha, eu não vou tirar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. E aquela mulher, ela olhou para Jesus e falou, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos servos, dos filhos. Jesus olhou para aquela mulher e falou, mulher, tamanha é a tua fé, vai em paz, a tua filha já está liberta. Olha só, aquela mulher, ela recebeu a libertação da filha dela, por quê? Porque ela teve fé. Talvez você esteja buscando libertação de alguma coisa nessa noite, por você ou para alguém. Quero dizer que se você exercer fé,
Senhor vai trazer libertação para você. Amém. Eu declaro libertação sobre a sua vida. Amém. A fé, ela produz salvação. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que nós somos salvos mediante a graça pela fé em Jesus. Quantos aqui são salvos? Amém. Você é salvo pela graça através da fé. Você creu no sacrifício de Jesus e você recebeu a salvação. O inferno já não tem mais poder sobre a sua vida. Glória a Deus. Já não é mais uma realidade para você. Glória a Deus. E agora, através da fé, a Bíblia também diz que nós somos chamados filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém. Então assuma a sua posição. Assuma a sua posição de filho. Muitas vezes nós assumimos uma posição de não filhos, mas de escravos. E o escravo, ele não tem direito, ele sabe que ele não tem direito a nada. E tem muita gente que ele acha que ele é escravo do Senhor. E por isso ele acha que ele não tem direito. Eu não tenho direito, eu não vou nem pedir. Tá bom, o que Jesus fez para mim já tá bom. O que Jesus fez para mim já tá ótimo. Eu já estou salvo, já estou livre do inferno, tá bom? Se Deus não fizer mais nada, tá bom. Não, mano, tá errado. Não tá bom não. Porque você está rejeitando aquilo que Deus quer te dar a mais da salvação. Conta-se a história de um rapaz que ele estava vindo, estava mudando da Europa para os Estados Unidos. Na época que os Estados Unidos estava no auge, estava crescendo, imigrantes estavam migrando da Europa para os Estados Unidos para construir o país. E teve um rapaz que ele queria ir para os Estados Unidos e ele pegou e juntou todas as economias dele e comprou uma passagem para ir para os Estados Unidos. Naquela época não tinha avião, eles iam de barco para os Estados Unidos e eram praticamente um mês de viagem. E aí ele nesse barco ele não tinha mais dinheiro nenhum, porque todo o dinheiro dele foi para comprar a passagem. E ele entrou nesse barco e aí ele falou, bom, agora eu preciso me virar, porque eu vou ficar 30 dias dentro desse barco sem dinheiro, sem nada para comer, só com a roupa no corpo, mais uma maletinha com algumas roupas. Ele falou, não sei o que eu vou fazer. E aí ele começou lá no barco lá a conversar com os outros passageiros e começou lá e conversar e fez amizade com um rapaz e todos os dias ele conversava com esse rapaz. E aí todos os dias quando chegava na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora da janta, ele sumia. Esse rapaz começou a observar isso. Poxa, esse cara todas as vezes que era hora do café da manhã, na hora do almoço, ele some, eu não vejo ele. E aí depois passava um tempinho, ele aparecia e ele falava, meu, tudo bem com você? Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas você sumiu? Não, é que eu tive que ir ali fazer uma coisa. E às vezes quando eles estavam juntos, assim, chegava a hora do almoço, ele falava pro rapaz, eu vou ali e já volto. E ele saía, o rapaz ia almoçar. E esse rapaz, ele ficou todos esses dias dentro do barco fazendo isso. O que ele fazia? Ele ia lá, quando todo mundo terminava de comer, ele ia lá, pegava o resto escondido, colocava no bolso, o resto de comida dos outros colocava no bolso e ia lá no quarto dele e comia. Ia lá, quando ninguém estava vendo, ele pegava uma maçã, colocava no bolso, ia lá e comia. E aí chegou um dia, esse amigo dele olhou e falou assim, não, tem alguma coisa errada com esse rapaz. Eles já estavam próximos de chegar, faltava acho que 2 dias para eles chegarem no destino, chegarem nos Estados Unidos. E aí esse rapaz, ele não se contou, ele falou, rapaz, eu preciso conversar uma coisa com você, que nesses 28 dias eu estou reparando em você, que tem alguma coisa errada com você. Ele falou, o que foi? Ele falou, não, todos os dias, na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora da janta, você some, você desaparece. E eu não vejo você aqui nas mesas comendo, eu não vejo você aqui sentado com ninguém, eu nunca vi você sentado aqui almoçando, eu nunca vi você sentado tomando café. Aí ele olhou e falou para o amigo dele, não, eu vou te contar a verdade. É que eu juntei todas as minhas economias para eu poder viajar nesse barco. E eu não tenho dinheiro para comer. Então o que eu faço? Eu fico lá no meu quarto na hora que todo mundo está comendo, quando todo mundo sai da mesa, eu saio catando as migalhas aí, cato alguma coisinha aí e como, porque eu não tenho dinheiro. Um amigo dele olhou para ele e falou, não acredito. Ele falou, é isso que está acontecendo comigo. Ele falou, cadê a sua passagem? Ele pegou a passagem, está aqui, falou, deixa eu ver. Aí ele pegou a passagem, aí ele virou a passagem, falou, você leu essas letrinhas aqui atrás? Ele falou, não, então leia. Ele falou assim,
Leia o que está escrito aí, tá incluso café da manhã, almoço e janta. É bom, você ficou 28 dias aqui nesse barco, sem comer, comendo migalhas, e isso aqui era tudo de graça, você podia desfrutar. Você está dando risada, mas isso é o que acontece com muitos crentes. O Senhor Jesus conquistou a salvação para você. O Senhor Jesus já te deu a salvação. E junto com a salvação, o Senhor Jesus também te deu todas as coisas necessárias para você ter uma vida abençoada pela terra, para que você desfrute de coisas boas, para que através da sua vida outras pessoas sejam abençoadas. Mas pela fé, muitas vezes por você não exercer a sua fé, você não desfruta. Muitas vezes por você não usar a sua fé, você está aí correndo de um lado para o outro, desesperado. E o Senhor está falando: eu já te dei, eu já liberei, já está liberado para a sua vida. Toma posse, recebe, declara, traz a existência isso através da fé. E aí tem crente que vai chegar diante de Deus um dia e vai falar: Senhor, por que eu fui pobre na terra? Por que eu não pude comprar tudo que eu queria? Aí o Senhor vai falar: porque você quis. Porque você quis. Que já estava liberado para você, é só você, através da fé, trazer existência. Porque lá em Colossenses fala que as nossas bênçãos, todas as bênçãos, tudo aquilo que nós precisamos, já estão liberadas nas regiões celestiais em Cristo. Olha para o seu irmão e fala: todas as bênçãos que você precisa para viver uma vida abençoada nessa terra, já estão liberadas sobre você em Cristo. Olha para o seu irmão, traz a existência pela fé. Pela fé, nós recebemos perdão. Pela fé você não só recebeu salvação, mas você recebeu perdão também. Tem muito crente que vive debaixo de culpa, que vive aí se culpando pelo seu passado, olhando para trás e vendo as coisas erradas que fez e fica se culpando, vivendo debaixo da acusação de Satanás. Fala para o seu irmão assim: Deus não se importa mais com o seu passado, não se importa com o seu presente e o seu futuro. Coisas maravilhosas Deus tem reservado para você, o seu futuro. Se você pudesse chegar ao seu futuro, você daria a pulo dessa cadeira e dava um grito de glória para o Senhor. Seu futuro é poderoso. Amém. Aleluia. Seu futuro é poderoso. Vai para a pessoa do seu lado e diga isso para ela: seu futuro é poderoso. Ser tornado justo através da fé. Lá em Romanos, em Gálatas, a Bíblia diz, Gálatas 3:11, que nós somos justificados através da fé. E através da fé nós temos paz com Deus, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Amém. Aleluia. Você foi crucificado com Cristo, agora você tem que andar em novidade de vida. Através da fé, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 14, diz que nós recebemos o Espírito Santo. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Amém. Levanta a mão, eu quero saber quem tem o Espírito Santo. Amém. Então, se você, irmãos, então deixa eu te falar uma coisa: se você tem o Espírito Santo, você tem tudo. Amém. A coisa mais preciosa que Deus poderia te dar, Ele te deu. Ele deu Jesus para morrer na cruz no seu lugar, e Ele te deu o Espírito Santo para habitar dentro de você. Se Deus te deu Jesus e te deu o Espírito Santo, imagina as outras coisas. Imagina aquilo que está no seu coração. Você acha que Ele não vai fazer? Vai fazer, porque Ele te ama. Olha para o seu irmão e fala: vai ser amado. Olha o que diz lá, põe aí Gálatas 3,14, olha o que diz aí, Gálatas 3,14. Olha o que diz aí: isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Sabe o que? Se você usar a sua fé, a Bíblia está falando que a bênção de Abraão é sobre a sua vida. Bênçãos, prosperidade, saúde, riqueza são liberadas sobre você. Usa a sua fé. Somos feitos filhos de Deus pela fé. Olha o que diz aí, versículo 26 aí, Gálatas 3:26. Olha o que diz aí:
Olha só, todos, pois, são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Você é filho de Deus. Aleluia! A fé traz multiplicação sobre a sua vida. A fé pode trazer multiplicação sobre a sua vida. Pastor, a minha fé está lá no nível, já passou da reserva, já está piscando a luzinha, já está, o carro está para parar. O que eu faço então, cara? Como eu faço para ter uma fé ativa? O que diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 5? Gálatas capítulo 3, versículo 5, olha o que a Bíblia diz aí. Aquele que vos dá o Espírito, que realiza milagre entre vós, será o que faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Olha só, o que ele está querendo dizer aqui, o escritor de Gálatas? Ele está falando assim, olha, aquele que vos dá o Espírito, que é Deus, que realiza milagres entre vocês. Deus vai realizar muitos milagres no nosso meio. Amém. Será que o que ele faz é pelas obras da lei ou pela fé naquilo que você tem ouvido? O que ele está falando? Será que é porque você merece ou porque você exerce a sua fé? Tem gente que não recebe de Deus porque não se acha merecedor. Tem gente que quer muitas vezes que Deus faz as coisas na vida dele, porque ele fala assim, ó, eu não estou roubando, eu não estou bebendo, eu não estou matando, eu não estou prostituindo, eu não estou indo mais para balada, eu não estou mais xingando, eu não estou mais fazendo isso, eu não estou mais fazendo aquilo, então agora sim, agora eu quero. Isso é a obra da lei. A obra da lei é quando você faz as coisas para merecer. Agora, a obra que faz operar na nossa vida o poder de Deus não é esse tipo de coisa. Não é pelo que você faz que Deus quer fazer na sua vida, mas é pela fé que você exerce nele. É forte. Ele está falando, olha só, não é pelas obras da lei, é pela fé que eu faço. Não é porque você merece. Então, se você se sente merecedor, Deus não vai fazer. Porque você vai tropeçar em alguma coisa. Se você não se sente merecedor, mas você chega através da fé aos pés do Senhor, Ele vai fazer. Porque é pela fé que Deus faz. Amém. Por isso que nós temos que ter uma fé ativa. Como é que eu ativo a minha fé? Romanos capítulo 10, versículo 7. Olha o que diz aí. Romanos 10, 7. Olha o que diz aí. Ou quem descerá ao abismo? Isto é. Peraí. 17, desculpa. Versículo 10, 17. Portanto, a fé vem pelo quê? Ouvir. E o ouvir pela palavra. Como é que eu ativo a minha fé? Ouvindo a palavra, tomando posse dela. Por isso que eu estou falando, que eu falei para os irmãos aqui, você tem que ser participante da palavra, você tem que responder a palavra. Porque quando você responde, você está exercendo fé. Você tem que ser praticante da palavra, não só ouvinte da palavra. Você tem que colocar a palavra para ser exercida na sua vida. Você tem que exercer aquilo que você está aprendendo. Você tem que colocar em prática a palavra, princípios. Você tem que ouvir mais a palavra. Tem gente que ouve muitas vozes, mas não para ouvir a voz de Deus. Tem gente que fica ouvindo a voz do diabo, tem facilidade para ouvir a voz do diabo, falando que você não presta, que você não é, que você não vai, que você não consegue, que você não conquista, que você não alcança, porque fica só ouvindo a voz do diabo, ao invés dele ouvir a palavra que vai edificar a sua fé, que vai trazer mudança, que vai ajudar você a avançar, a crescer, que vai ajudar você a conquistar os seus ouvidos, você fica ouvindo outras vozes. E isso só vai minando a sua fé. Você que fica ouvindo muito jornal, assistindo muita televisão, você vai vendo aí que a coisa só vai ficando mal pior, você vai ficando assustado, vai ficando com medo. Fica com medo de sair de dentro de casa. Fica com medo, passa o motoqueiro, já te dá tremedeira. Por quê? Porque é a voz que você está ouvindo. Está assistindo da pena o dia inteiro, a semana inteira.
Aí o cara vai lá, tá lá no ponto de ônibus, você tá lá do lado do cara, você vai ficar, esse cara é estranho. Aí o cara põe a mão no bolso assim para tirar o celular, você já levanta a mão. Por quê? Porque você está ouvindo voz errada. Você está ouvindo vozes erradas. Você só fica ouvindo coisas que não te vão induzir a sua fé, levar você a conquistar. Então começa a ouvir as coisas de Deus, começa a buscar ouvir a voz de Deus, começa a buscar entender e saber o que Deus pensa de você, o que Deus quer para você, o que Deus pode fazer para você. E isso vai o quê? Vai aumentar a sua fé. Ouvir a palavra de Deus aumenta a sua fé. Se você ouviu o que eu estou ministrando para você aqui nessa noite, semana inteira, semana que vem, você vai chegar aqui, aleluia, falando em línguas, pulando, gritando, e vai receber muitas coisas na sua vida nessa semana. Quantos tem? Amém! Você precisa ouvir a palavra de Cristo, ouvir a palavra, porque a palavra produz fé. Atos capítulo 14, versículo 22, olha o que ele está falando aqui. Olha só, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário para entrar no reino de Deus. Perseverar na fé. Olha só, aqui os discípulos estão passando por tribulações. O apóstolo Paulo está falando, olha, é necessário que vocês passem por tribulações para que vocês possam perseverar na fé. Sabe, é nesse momento difícil que você está vivendo hoje que é para você perseverar na fé. O que é perseverar na fé? Mesmo que as circunstâncias estão dizendo não, mesmo que as pessoas estão dizendo não, mesmo que o diabo está dizendo não, mesmo que o seu marido está dizendo não, mesmo que a sua esposa está dizendo não, mesmo que o seu líder está dizendo não, mesmo que o universo esteja dizendo não, mas enquanto Deus não diz não, eu vou perseverar na minha fé. Eu vou ter no impossível. Eu vou ter que Deus vai fazer. Eu vou ter que as coisas vão acontecer. Você perseverar na fé. O médico já disse não. Os exames disseram não. Todo mundo diz que não. Mas enquanto eu não ouvir aquilo que Deus tem a dizer, eu vou perseverar na minha fé. Glória a Deus. Persevera no meio da tribulação. Perseverança vai gerar uma fé forte em você, uma fé inabalável em você. Então, se você está passando por dificuldades, prevaleça em fé, continue declarando, continue liberando a palavra, continue falando, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Amém. Deus vai fazer, eu creio, eu trago a existência pela fé. Aleluia! Outra coisa, como ter uma fé ativa? Lucas capítulo 17, versículo 6, olha o que está dizendo aí. Lucas 17, 6. Olha o que diz aí. O Senhor respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te pela raiz e lança-te no mar, e ela vos obedeceria. Olha só. Você precisa fazer declarações de fé. Deus, Senhor Jesus está dizendo, olha, se você tiver uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, se você dizer, se você falar, se você lançar uma sentença, se você declarar algo, olha só, vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que ao invés de nós lançarmos palavras de fé, muitas vezes nós lançamos palavras de incredulidade, palavras negativas. Para de ficar falando coisas negativas sobre a sua vida. Para de ficar falando coisas negativas sobre os sonhos que você tem no coração. Começa a falar, começa a declarar, começa a profetizar, começa a dizer, começa a lançar sentenças de bênção, de vitória, que vai acontecer, que Deus vai fazer. Começa a declarar, eu recebo toda vez agora, toda vez que eu ouço uma palavra
de bênção, de vitória. A primeira coisa que eu falo é: eu recebo, eu declaro sobre a minha vida, eu tomo posse disso. Todas as vezes que eu ouço algo, eu repito, eu falo: o Senhor é comigo, o Senhor vai me abençoar. Eu creio, é meu, eu tomo posse, é isso mesmo que vai acontecer. É isso que você tem que fazer sobre a sua vida. Glória a Deus. Faça declarações. Qual área da sua vida? Qual área da sua vida que está precisando de uma transformação? Qual área da sua vida que está precisando de uma mudança? Levanta aí, fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Você vai fazer uma declaração de fé agora sobre 2 áreas da sua vida. Vai declarar agora, fazer uma declaração de fé de que vai acontecer. Deus vai fazer. Feche seus olhos aí. Lembra aí de 2 áreas que precisam ser mudadas na sua vida. Deus está falando aqui nessa noite que Ele vai tocar agora. Tem pessoas aqui com essas áreas respondidas ainda nesse tempo. Começa a declarar e declara aí sobre 2 áreas da sua vida pela fé. Declara, usa a sua fé agora. Ativa a sua fé agora. Faça uma declaração de fé agora. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Olha o que diz lá em Marcos, capítulo 5, versículo 34. Olha o que diz aí. Marcos, capítulo 5, versículo 34. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste mal. Olha só, Jesus falando para a mulher que tinha o fluxo de sangue. Ela foi ousada. Naquela época, as mulheres não podiam tocar na orla dos homens, na roupa dos homens. A pessoa que era pega tocando na roupa de algum homem, ela era apedrejada, era morta. Mas aquela mulher, ela usou o que? De ousadia. Ela foi ousada. Ela foi ousada, ela foi atrás da bênção. Ela não quis saber o que os outros iam falar, o que os outros iam pensar, ou das consequências que ela teria se alguém visse ela tocando em Jesus. Ela foi ousada. Ousadia é o sinônimo de fé. Olha o que diz lá, Marcos capítulo 44, versículo 40. Marcos 4,40, olha aí. Olha o que a Bíblia diz aí. Então lhes perguntou: por que estáis amedrontados? Ainda não tendes fé? Olha só, Jesus perguntando para os seus discípulos: por que vocês estão com medo? Medo é o oposto da fé. O seu medo, ele mata a sua fé. Quando você tem medo, às vezes vão aparecer situações na sua vida que você vai ter que tomar decisões. Vão aparecer situações que você vai ter que ser ousado. Se você tiver medo, isso vai minar a sua fé.
Então olha só, lança fora esse medo. Se você tiver que ser ousado, seja ousado. Chegue até o trono de Deus com ousadia, com determinação. Fala para o seu irmão, seja ousado. Para de ser tímido. Fala para ele, para de ser covarde. Para de ser medroso. Seja ousado em nome de Jesus. Olha lá, Mateus capítulo 17, 20. Pessoal, que diz aí. Mateus capítulo 17, versículo 20. O que a Bíblia diz aí? E ele lhes disse, por causa da vossa pequena fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Tem coragem de mandar uma montanha sair do lugar e ir, meu Deus, é forte. Exerça fé. Uma fé pequena. Com uma fé pequena, você consegue mandar uma montanha sair do lugar e ir para outro lugar. Olha só, outra coisa importante, ter uma fé ativa. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes a seu respeito. Quem quer ouvir coisas grandes de Deus sobre a sua vida? Quantos querem ouvir o Senhor? Capítulo, versículo 3, olha só. Clama a mim, te responderei, te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que você nem conhece. Olha só. Quando você clama, o clamor, olha aqui para mim, o clamor é uma atitude de fé. Clamor é sinônimo de fé. Qual que é o contrário de clamor na vida de um cristão? O contrário de um clamor é passividade. Quando você é passivo, você não ora. E quando você não ora, você não tem acesso às bênçãos do Senhor. Quando você não ora, é porque a sua fé já chegou num nível mais baixo. E aí você não tem acesso a coisas grandes de Deus na sua vida. Agora, quando você clama, quando você vai diante de Deus com um clamor, aí aquilo que ainda não existe na sua vida passa a existir. Porque o seu clamor com a sua fé, ele materializa aquilo que não existe na sua vida. Clamor e fé produzem uma coisa. Sabe o que produz clamor e fé? Aqui está escrito aí, clama a mim, e o que vai acontecer? O clamor e a sua fé vai trazer resposta de Deus para você. Aleluia! Mas não só resposta, vai trazer coisas grandes. O Senhor vai te falar coisas grandes ao seu respeito. O Senhor vai trazer na sua vida coisas que estão inacessíveis ainda. Tem coisas na sua vida, meu irmão e minha irmã, que estão inacessíveis porque você não clama. Eita Deus. Porque você não usa a sua fé. E tem coisas que já eram para ter sido, o Senhor diz para você nessa noite, tem coisas que já eram para ter sido liberadas na sua vida, mas você não clama. E eu quero responder ao seu clamor, eu quero responder à sua oração, eu quero mostrar coisas grandes para você, eu quero mostrar que tem muito mais do que você possa imaginar para a sua vida. Aí clama! Clamor, o que é clamor? Clamor é uma oração com intensidade. Fala para o seu irmão, clamor é uma oração com intensidade. Intenso diante de Deus. Aleluia. Ou vai ou rasga. Aleluia. Eita, Deus. Tem que ir para cima, irmãos. É a sua vida que está. É a sua vida que está em jogo. Ei, é a sua vida aqui nessa terra que está em jogo, Deus. Você se mantém na passividade.
o diabo vai estar dando risada de você. Se você não exerce fé, se você não clama, se você não tem uma atitude de clamor, de busca, de intensidade, o diabo está fazendo de você gato e sapato nesses dias. E aí? Vai continuar botando a culpa de Deus por você não ter uma fé ativa? Tem uma fé ativa, clamando, orando. Olha lá o que diz lá Jó, capítulo 22, 27. Eu estou terminando. Jó, capítulo 22, versículo 27. Olha o que diz aí. Jó 22, 27. Tem que colocar o acentozinho aí, ó. Jó. Isso, versículo 27. Olha o que diz aí. Tu orarás a ele e ele te ouvirá. Aí. Quem tem fé ora. Aleluia. Quem tem fé ora. Quem tem fé não fica passivo. Meu Deus. Quem tem fé coloca tudo diante do Senhor. Aleluia. Quem tem fé coloca tudo diante de Deus. Porque sabe que Ele responde. Porque sabe que Ele ouve. Quem tem fé tem vida de oração. Se você não está orando, é porque está faltando fé. Se você ora só de vez em quando, está faltando fé. E se você está faltando fé, não tem como você acessar as bênçãos de Deus na sua vida. Se está faltando fé, tem muitas coisas que estão deixando de acontecer, que já poderiam estar acontecendo na sua vida. Se está faltando fé, está na hora de você se levantar em fé. Está na hora de você romper, está na hora de você conquistar. Está na hora de você dar um novo passo na sua vida hoje. Está na hora de você começar a viver um novo tempo de Deus na sua vida hoje. Queria falar aqui 4 frases que me marcaram sobre fé. A primeira frase diz assim: questione seus medos antes de questionar sua fé. O que está te parando? A fé nos faz ver o invisível, crer no incrível e receber o impossível. A força mais potente do universo é a fé. Aleluia. A fé não elimina as nossas dúvidas, mas as coloca na direção mais próxima das respostas que procuramos. Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Aleluia. Rompendo em fé.